Opa, desenhista, você mesmo. Desenhar a mão é um problema pra todo mundo. Mas bora pro Discord corrigir as artes dos inscritos. Mas antes de começar o vídeo, vejo que muitos inscritos meus procuram um curso de desenho, mas não sabem onde achar algum que não vira uma impressora. E aí que eu apresento pra vocês a Skilltree. A Skilltree é uma plataforma com diversos cursos de arte totalmente profissionais. Lá tu vai encontrar cursos de fundamentos da arte, de concept art de cenários, você vai encontrar até cursos de anatomia. Sim, eu obviamente estou de olho nesse. E todos os professores de lá são artistas incríveis, é sério, se liga aqui. Tem o Kevin Gnutsman, que sim, é um artista da Riot. Tem o Pedro Dutra, que é o cara que tá me dando aula nesse momento. E as artes dele, nossa, ó, dele sim. Além da Cindy Nakashima e o Pedro Schelles, cara. Eu mesmo tô fazendo o curso de fundamentos e posso dizer que o negócio é brabo. Tipo, tem muita coisa pra você fazer. É sério, tem muita coisa mesmo, alguém me ajuda. E além disso, eles têm um server no Discord de arte pra você poder desenhar e interagir com outros artistas. Isso tanto dentro do curso quanto fora dele. Então, se tu quiser um curso bom, o link pra Skilltree tá aí na descrição. Ó, o negócio até rimou, pega. Essa arte aqui foi feita pelo Aeri. Isso aqui tá muito bonitinho e tem umas coisas legais pra alterar. A primeira coisa que eu pensei em mudar, e ignora se no vídeo aparecer essa mensagenzinha, porque eu gravei isso aqui tudo em live. Eu faço live toda segunda, quarta e sexta aqui no YouTube mesmo. Participem das lives, por favor. Primeiramente, eu peguei e demarquei todas as partes do desenho que estavam me incomodando. É normalmente o processo que eu faço na minha cabeça, mas eu acabei passando ali pro chat também pra poder explicar. E o que rolou foi o seguinte, eu me incomodei com a parte do rosto ali no queixo, onde o queixo tava meio giga shed, e em seguida eu comecei a alterar algumas coisas, como deixar uma sombra e um brilho mais forte nos olhos, como deixar a pintura do desenho um pouco mais contrastante, já que a luz e sombra ficou num valor muito parecido e acabava que não dava pra perceber muito bem o sombreamento no rosto dela. Eu mexi em outras coisas como o cabelo, eu queria deixar ele um pouco mais simples por causa da informação, ajustei proporções da anatomia principalmente nos ombros e nos braços, inclusive no cotovelo, que não tava aparecendo o cotovelo. Nos opais eu ajustei porque eles não estavam encaixando muito bem no corpo, desculpa, até aumentei eles um pouco, e nas mãos e nos dedos que estavam um pouco esticados demais. Agora se liga no antes e no depois, cara, poucas alterações aí já fizeram uma grande diferença. Essa arte aqui foi feita pelo Mark e ela tá muito bonita e muito bem pintada. A primeira coisa que eu bati o olho nesse desenho e percebi foi o tamanho da coluna. Isso aqui tá muito largo, é sério. Eu até separei a distância do tronco e da pelve e é um erro comum, cara. Dá pra ver que realmente tá com um espaçamento entre os dois muito grande. Além disso, eu fiz algumas correções como a direção dos opais, que eles estavam ao contrário. Um deveria estar mais alto, outro deveria estar mais baixo, e tava o inverso. Só queria falar que eu gostei muito do seu estilo, principalmente nos olhos. Teve algumas coisas que eu mexi por puro gosto próprio, como deixar umas linhas de oclusão ali, né, com umas linhas mais dinâmicas na line art. Então, onde teria mais sombra, eu deixei um pouquinho a linha mais grossa. Também achatei um pouquinho o rosto e arredondei um pouco a ponta do queixo, subi um pouco do volume do cabelo, mas isso sim tava errado porque a mecha tava muito baixa, e eu também mexi em algumas coisas ali no formato da mão, poucas coisas na verdade, e principalmente no sombreamento dela, que parecia que a mão era meio cilíndrica pela maneira que foi sombreada, então eu deixei a parte de cima um pouquinho mais reta. Então se liga aqui no antes e no depois, cara, olha como essas alterações fazem diferença. Só esse desenho já é melhor que toda a série nova da Velma. Essa arte aqui foi feita pelo Tom, e eu curti muito a estilização e algumas partes do design da personagem. A primeira coisa que eu fiz nesse desenho foi ter mapeado as partes novamente que estavam me incomodando. E de cara eu já subi ali e alinhei os olhos, tá? Deixei com sombreamento até um pouco mais destacante. Até porque a parte da cabeça dela é um ótimo ponto pro espectador focar. Sim, eu desenhei o bigode nela, eu faço isso nas lives. Eu tentei também dar um destaque maior ali na separação entre o braço, a barriga, etc. Porque ela tava muito unificada e eu não sabia o que tava rolando ali na parte da frente da personagem. Ali na mão eu tive que diminuir o tamanho. Eu não sei se ele fez essa mão grande por estilo, mas eu achei que ficou um pouquinho estranho, então eu diminuí. Eu deixei as pernas proporcionais uma com a outra, tanto porque uma coxa tava menor que a outra, tanto porque uma perna tava com o joelho muito alto, e de resto foram apenas detalhes que eu fui ajustando pra deixar o final ali um pouquinho mais polido. Então se liga aqui no antes e no depois, cara, olha como essas pequenas diferenças fizeram aí uma mudança legal nessa arte. Essa arte aqui foi feita pelo Fox e ela tá muito bonita, principalmente o estilo. Essa aqui é o desenho da minha OC principal, que é a Emika, então tá perfeito, eu não preciso alterar nada. Brincadeiras à parte, a primeira coisa aqui que eu alterei foi os olhos. Se eu tampasse da esquerda, da direita tava olhando em uma direção, e se eu tampasse da direita, da esquerda tava olhando pra outra. E pra evitar que a Emika fizesse cosplay de Alan Zoka, eu fui e consertei a direção dos olhos. Eu também mexi em poucos detalhes ali do rosto, como achatar um pouquinho o nariz, que tava muito largo, e depois tem o pescoço aqui, que tava tão grande que dava pra colocar um estádio de futebol. Tô brincando. Mas realmente ele tava muito grande, então a primeira coisa que eu fiz foi ajustar ele ali, né, tentar deixar o trapézio um pouco mais alto, com uma transição melhor com o ombro, e também ter subido nessa parte desse ombro pra ficar uma coisa um pouco mais natural na anatomia. De resto foi só detalhes, como colocar ali a clavícula, ou tentar ajustar um pouco do ombro do outro lado, que seria o ombro esquerdo ou direita, porque eu tô flipando o desenho toda hora, mas enfim, vocês entenderam. E se liga aqui no antes e no depois, cara. Olha como essas pequenas diferenças mudam, principalmente no rosto ali e na parte dos ombros. Essa arte aqui foi feita pelo Kappa Kill e eu gostei muito da ideia, apesar de eu não entender ela.
A primeira coisa que eu fiz nessa arte foi ter mapeado o rosto dele, porque esse é o ponto principal que eu vou comentar aqui. A diferença que o mapeamento no rosto faz é importante. Eu digo isso porque eu mal mexi nesse desenho, eu só precisei alterar ali a região do maxilar, da mandíbula e também ajustar a proporção da bochecha. Ou seja, só de eu colocar uma linha no ângulo da cabeça e colocar os elementos do rosto meio que alinhados com essa linha, e isso já é o suficiente para alterar toda a nossa visão em cima do desenho que vocês vão ver no antes e depois. Outras coisas que eu mexi também foi o formato do cabelo, o jeito que tava também as mechas, deixá-las um pouquinho mais dinâmicas, ajustei o pescoço que tava meio estranho, meio tortinho embaixo, ajustei alguns detalhezinhos ali embaixo do nariz, um sombreamento, etc. Mas em geral foi pouca coisa, o principal foi a cabeça mesmo. E não, eu não mexi nessa mãozona aí do lado, ela tá legal. Parabéns. Se liga aqui no antes e no depois, cara. Olha a diferença que faz essas pequenas alterações aí, porque eu quase não mexi em nada. Caneta azul. Apenas. O próximo desenho aqui foi feito pelo Caju, e isso aqui tá digno de um frame de anime bem feito pausado. Essa arte aqui tem uns detalhes muito interessantes que a gente pode alterar, como por exemplo deixar o formato da boca mais circular, alinhar um pouco ali os elementos do rosto, no caso os dois olhos que eles estavam com um espaço um pouquinho grande demais, principalmente no da esquerda. Outra coisa aqui no caso voltada à estrutura seria os ombros, que eles estavam um pouco confusos ali, por assim dizer, e eu olhei essa mãozinha aí na frente do peito, nessa parte da gravata e falei, cara, ela tá viajando, essa mão só tá ali por estar ali. Se eu fizer ela segurando a gravata, vai ter um motivo pra essa mão tá ali e vai ficar legal. Tanto que eu fui perguntando pro chat enquanto eu alterava e o pessoal curtiu o resultado. Eu também percebi que o cabelo seguia um flow ali, meio que um vento, mas o lado direito do cabelo não seguia tanto. Então eu só puxei ele um pouco pra imaginar que ele também tava sendo levado ali, empurrado pelo ventinho. Então se liga aqui no antes e no depois, cara. Isso aqui tá digno de wallpaper, no mínimo. Esse desenho aqui foi feito pela Sam e tá muito bonito, cara. Eu gostei muito do estilo e a pintura. E vamos falar disso aqui um pouco, que é sobre o estilo. Eu acredito que esse rosto achatadinho seja um estilo seu, ainda mais quando você não dá muito destaque pro nariz do personagem, o rosto costuma ser mais perto da boca mesmo. Porém ficou um pouco exagerado, parece que amassaram a cabeça da personagem. De resto, no rosto eu só consertei alguns detalhes ali, normalmente causado até mesmo pela distorção que eu fiz com o Liquify, mas o principal erro ali, na verdade, foi nos braços, onde o braço e o antebraço tava num ângulo que era impossível deles ficarem, uma perspectiva muito difícil de acontecer. Então eu fui e ajustei eles um pouco, deixei eles um pouco mais pra baixo ali, né, deixar um pouco mais natural a situação, pra não parecer que o braço tava meio que comprimido. As mãos eu quase não mexi em nada e eu só ajustei algumas coisas ali no sombreamento, já que eu tive que ajustar também o formato dos braços. Então se liga aqui no antes e no depois, cara, olha a diferença que um pouco de estrutura faz. Pô, o desenho tá legal, pera, foi feito pelo Little? Brincadeira, Little mandou muito. Esse desenho aqui foi feito pela Yuzinha e eu achei muito bonitinho, muito fofa a ideia. Um problema visível nesse desenho é essa parte do fundo, cara. Ela tá dando um destaque tão forte, tão vermelho, que chega a arder o oi. E não necessariamente eu precisei tirar o fundo inteiro, só definir uma área ali meio que quadrada e pronto, já dá uma aliviada ali naquele vermelho forte no teu rosto. E nessa arte tem pouca coisa pra alterar, mas o ponto principal visível nela é a sombra. Então taquei ali no Multiply, comecei a rabiscar uma sombra meio de tudo quanto é jeito mesmo, só pra passar a ideia pra ver se ia combinar com a ideia que eu tava pensando. E era isso mesmo, tá? A falta de contraste ali no desenho de luz e sombra deixa ele um pouco opaco, deixa ele um pouco não chamativo aos olhos. Eu também achatei só um pouquinho a cabeça para diminuir o espaço entre os olhos dela, eu também adicionei alguns brilhos e sombras ali nos olhos, para deixar uma paradinha um pouco mais detalhada, e eu também mexi nas dobras das roupas, deixando elas mais visíveis. Então se liga aqui no antes e no depois, cara. Olha a diferença que essas poucas alterações fazem. Arte muito bonita, então vamos pra próxima. Essa arte aqui foi feita pelo Leque, e isso aqui tá muito bonito e muito bem pintado. A primeira coisa que eu notei nesse desenho foi as proporções, principalmente da mão e dos braços, então eu fui tentando consertar essa proporção da mão e deixar um pouco da pose mais natural, as mãos mais naturais. É importante ter esse equilíbrio de deixar a mão bem expressiva, mas ao mesmo tempo natural, para não quebrar a pose nem a expressão do personagem. Então, usando a lógica básica que nossa mão relaxada vai fechar ali com os dedos em direção ao punho fechado, eu deixei essa mão aí do desenho um pouco mais leve. Além disso, ali na boca, eu tive que ajustar algumas coisas porque o dente dele tava parecendo uma chapa ali na boca, não parecia que tinha curvatura. E eu também adicionei sombra para dar um pouco mais de profundidade nessa parte do rosto. E por fim, eu criei uma camada ali no Color Dodge, ou foi no Glow Dodge, e adicionei um brilho nos olhos. Então se liga aqui no antes e no depois, cara. Olha como a diferença na estrutura já muda o desenho final. Então é isso, live segunda, quarta e sexta no canal às 7 da noite. Discord tá aí no link da descrição e dá like.